Olá pessoal, estamos de volta para a segunda aula de Física 1. Eu queria começar voltando naquele problema que eu deixei para vocês. Eu espero que todos tenham tentado e tenham se dado conta de que cada um dos passos necessários para resolver esse problema são passos que vocês devem ter em mente já. E deve ser automático, não deve ser nada que vocês ainda tenham que perder tempo. Então, esse problema ele cobre bem, acho que o que é de mais básico e necessário para vocês não se depararem com problemas em álgebra básica no futuro. Porque o que eu vejo, né, voltando nisso daí, é que o pessoal está aí aprendendo cálculo, aprendendo física um pouco mais avançado e continua com os mesmos erros. Alunos de oitavo semestre de engenharia até hoje não sabe isolar um x corretamente e vai só virando a bola de neve. Às vezes até consegue formar, consegue passar com a média 5, 6, né? Cravada ali, com muitas dependências e aí tá. E aí chega no final do curso ele ainda não tem alunos fazendo que já estão nos últimos semestres cometendo esse tipo de erro, que assim não faz sentido. Realmente, você não esse raciocínio matemático e lógico de vocês é necessário para se tornar um bom engenheiro, porque um bom engenheiro tem que ser capaz de olhar para um problema, né, e saber como ele atacar esse problema e reduzir ele da forma mais simples possível, né? Então simplificar isso é a vida de engenheiro. E vocês começam com essa simplificação, aprender a treinar seu cérebro a fazer isso com continhas de matemática, com álgebra e física, gente. Eles são necessários por conta disso, tá? Então, eu vou resolver o problema para aqueles que não acompanharam, para vocês terem uma ideia. E eu vou falando cada passo, o que faz, pra vocês saberem que isso aqui é algo rotineiro, vocês vão utilizar realmente muito. Então, se eu parto dessa equação, bom, meu objetivo, primeiramente, é deixar o x em cima, ele está embaixo. O que eu tenho que fazer então? A gente multiplica cruzado, né? Então, multiplicando cruzado ali, eu vou ter, ó, Qzinho. Então, isso aqui. Eu vou ter Qzinho que multiplica d menos x ao quadrado. Então, multipliquei esse por esse. Agora, eu multiplico o x quadrado vezes Q. Agora, x quadrado vezes Q. Tá. Nesse ponto, parece meio complicado, né? Fala, eu tenho que isolar o x. Eu tô vendo um x quadrado aqui, um d menos x quadrado do outro lado. Aí você olha e fala, bom, o que eu posso fazer aqui agora? O meu x não pode estar quadrado. A gente sabe que para eu achar o x, ele tem que achar um x elevado a 1, né? X elevado a 1 é igual a alguma coisa. X é igual a alguma coisa. Então, eu tenho que dar um jeito de remover esse quadrado. O único jeito de tirar esse x aqui de dentro é eliminando esse quadrado primeiro. E como é que a gente elimina quadrado? A gente extrai a raiz dos dois lados. Então, eu vou extrair... Primeiro, bom, e esse Qzinho, eles são constantes, é carga. Lembra que isso daí é um problema que eu falei para vocês, um problema de campo elétrico. E ele quer saber o campo elétrico, tá entre... Qual que é o campo elétrico? Qual o ponto cujo campo elétrico é nulo. Então aqui eu tenho uma carguinha Q, eu tenho uma cargona Qzão. E aí eu tenho um ponto, eu quero saber qual que é o ponto distante. É uma distância x aqui. Né? E como a distância entre as cargas é d menos x, desculpa, é d. A distância entre as cargas é d, né? Então, é definido, eu tenho cargas a uma distância d. E aí, então, aqui só pode ser d menos x. É por isso que ficou q sobre x quadrado, q sobre d menos x ao quadrado. Isso aí vem lá da lei de Coulomb, que vocês vão ver em Física 3. Tá, então, eu preciso... Esses q são constantes, lembra, gente? São valores, são constantes. O x é uma variável que eu quero encontrar o valor dela, mas... Todas as operações que você faz aqui são iguais que você faz se fosse números, se tivesse apenas números. Então, eu posso passar esse Qzinho dividindo aqui, olha só.
o Q está multiplicando, uma regra, gente, que eu vejo errar demais, inclusive gente lá nos últimos semestres, na hora, você só pode passar para o outro lado multiplicando ou dividindo, lembrem disso, lembrem, isso aqui tem muito erro, só pode passar para o outro lado se tiver multiplicando todo mundo de um lado. Por exemplo, eu tenho lá 4x menos 2 é igual a 8. Né? Eu posso passar esse 4 aqui dividindo aqui? Parece bobeirinho, né? É algo de 6ª, 7ª, 8ª série, mas por incrível que pareça, a maior fonte de erros do pessoal de engenharia é matemática básica desse tipo. Então veja, o 4 está multiplicando todo mundo do lado esquerdo? Não está. O 4 está multiplicando só o x, do lado esquerdo tem um 2. Então não posso passar o 4 dividindo. Então o que você faz primeiramente? Deixa ele sozinho, deixa o termo que tem esse 4, né, no caso aqui, deixa o 4x sozinho, né, então ficaria 4x é igual a 8 mais 2, que é igual a 10. Então, eu tenho 4x igual a 10. Agora sim, o 4 está multiplicando todo mundo do lado de cá, então ele pode passar, todo mundo é só o x, né? Então ele pode passar dividindo, então x é igual a 10 quartos, tá bom. Então, lembrem disso, só pode passar multiplicando ou dividindo, se estiver multiplicando ou dividindo todo mundo. O mesmo vale, né, para divisão. Se eu tenho aqui uma divisão, eu tenho lá... Isso aqui é aula, mas estou dando uma revisãozinha de matemática básica, só para vocês me garantirem que vocês não vão errar mais isso aqui. Se eu tenho lá, por exemplo, sei lá, 4x menos 2 dividido por 8x menos 4 é igual a 2, por exemplo. Bom, se eu estou aqui, tá dividindo, eu passo multiplicando, certo? Aí você bota isso na cabeça, tá dividindo, mas multiplicando. Aí você sai multiplicando e dividindo o que quer que seja, sem olhar e ver o que você está fazendo. Então, nesse caso, esse x eu não posso passar ele multiplicando. Esse aqui é mais difícil do pessoal errar, mas mesmo assim eu quero chamar a atenção. Para vocês lembrarem que, no caso, o que eu tenho que passar multiplicando é todo mundo. O que está dividindo tem que estar sendo dividido completamente por todo mundo do lado para poder fazer, para você poder passar multiplicando ou dividindo. Tá? Não se esqueçam dessa regrinha. Então, aqui, o Q está multiplicando D menos x quadrado, está multiplicando todo mundo. Professor, mas não é todo mundo, eu dei o x. Veja, aqui é um termo, isso aqui é outro termo. Isso aqui é um termo só, né? Porque está dentro de um quadrado. Então, só tem um termo multiplicando o outro. Então, isso de fato posso dizer que ele está multiplicando todo mundo, então eu posso passar dividindo. Então, fica assim, ó, D menos x ao quadrado é igual ao quê? X quadrado, aí o Qzinho passou dividindo, né? Passou dividindo. Outra coisa que o pessoal costuma ter dúvida, mais uma aí. Se eu perguntar para você, outra para alguns vai parecer besta, mas acreditem em algo que muita gente tem dúvida. O que passou dividindo? Onde eu coloco ele embaixo? Eu coloco ele embaixo aqui? Eu coloco ele embaixo aqui? Ou eu coloco ele embaixo? Opa. Ou eu coloco ele embaixo dos dois? Qual é? Bom, tanto faz, né? Tem gente que fala assim, professor, o que está dividindo o Qzão ou ele está dividindo o x quadrado? Não existe essa. Quando a gente tem lá 4 vezes 2 dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 2 vezes 2, tá vendo? Aí agora, ou ele está dividindo todo mundo, ou dividindo só o 4, ou dividindo só o 2. Faça a conta aí e veja que vai dar o mesmo resultado. Vamos lá. O primeiro, 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, 4. Né? Aqui, vamos fazer esse primeiro. 4 dividido por 2, 2 vezes 2, 4. Aqui, divide esse primeiro. 2 por 2, 1 vezes 4, 4. É a mesma coisa. Quando você tem divisão, não importa isso. Não importa onde você está colocando ele embaixo. Ele está dividindo necessariamente todo mundo. Você vai escolher um. Se você quiser simplificar, o que a gente está fazendo, na verdade, é simplificar. Ou 4 com 2, ou 2 com 2. Então, lembrem disso também. Não terem problemas futuros. Bom, então, não importa onde eu coloco aqui. Por que eu quis colocar ele dessa forma aqui, ó? Só dividido pelo Qzinho? É só pelo fato de que
Bom, que eu quero separar, né? Deixar o Qzão sobre o Qzinho como sendo um termo só. Beleza, agora sim a gente tem que fazer o quê? Agora a gente tem que extrair a raiz dos dois lados. Porque agora eu sei que ó, tem um quadrado lá de cá, e aí eu tenho que extrair todo mundo do lado de cá. Tá? Então fica agora com o quê? Eu vou ter raiz daqui, né? Então lembra que raiz com o quadrado, a gente, entre aspas, corta, que na verdade não é isso que está acontecendo. Lembrem que o que está acontecendo aqui, d menos x ao quadrado, esse cortar tem um motivo. Então entendo que na verdade isso aqui o que a gente está fazendo é elevando a meio. Raiz é a mesma coisa que elevado a meio, né? Se raiz é a mesma coisa que elevado a meio, então eu tenho d menos x ao quadrado elevado a meio. Qual que é a regra de um expoente elevado a outro expoente? Conserva a base e multiplica os expoentes. Quanto que é 2 vezes meio? É 1, né? Que aí é como se eu tivesse cortado o quadrado. Tá vendo? Né? No final das contas, a gente usa isso. Você pode usar isso para ir mais rápido, mas você tem que saber o que está acontecendo por trás, porque senão você comete erros como aqueles que eu estava falando do passar multiplicando e dividindo, porque você simplesmente decorou algum dia mais ou menos a forma e você não sabe o que está acontecendo por trás. Antes de você usar algum artifício que deixe mais direto uma conta, você precisa de ter total domínio sobre o que está acontecendo por trás disso. Não tem problema você usar, desde que você saiba o que você está fazendo. Ok? Então tá. Então, no final a gente vai ficar com o que? A gente viu que como se estivesse cortando, então vai ficar com d menos x é igual ao quê? Bom, como aqui está multiplicando, lembra que a raiz ela pode se separar, né? Se eu tenho raiz de a vezes b, isso é aquelas propriedades de radiciação e exponenciação que eu falei para vocês. Propriedades de exponenciação e radiação vocês precisam saber. Por exemplo, saber que raiz de a vezes b é a mesma coisa que raiz de a vezes raiz de b. O que mais? Que raiz de a mais b eu não posso fazer nada. Você não pode separar uma soma numa raiz, jamais. Tá? Isso tudo é propriedades então de exponenciação e radiciação que eu falei para vocês. Então isso aqui não tem jeito de fazer nada, que é simplesmente raiz de a mais b mesmo. Não dá para fazer nada. Você nunca separa a soma, gente. Isso vale também para denominadores, tá? 1 sobre 2 mais a. Você nunca pode separar esse 2 mais a. Eles estão juntos para sempre. Aqui embaixo. Não é diferente de 2 mais a dividido por 4, por exemplo, que eu posso separar os numeradores. É 2 quartos mais a sobre 4. A gente sabe disso. Porém, no numerador não. Por quê? Tem uma soma lá no numerador. Agora, se for multiplicação, não tem problema. Você pode tirar. Então, outra coisa que o pessoal erra, olha só. X ao quadrado mais y ao quadrado. Por favor, nunca façam isso como sendo x mais y. Isso nunca é x mais y. Nunca foi e nunca será. Tá? Então, ó, isso aqui não é. Por quê? Você não pode fazer. Não tem como. Se você for tentar fazer, bom, você fala, bom, será que isso aqui é x mais y? Primeiro, eu quero que vocês passem agora, como futuros engenheiros, a passar. Quando você tiver dúvidas sobre uma operação como essa, você fala, gente, será que essa raiz de x quadrado mais y ao quadrado é igual a x mais y? Não sei se eu posso fazer y. Bom, vamos jogar valor. Qual que é o valor mais simples que eu posso jogar? É 1. X igual a 1, y igual a 1. Vamos ver aqui. X igual a 1, y igual a 1 fica quanto? 1 ao quadrado é 1. Mais 1 ao quadrado, que também é 1, dá 2, né? Que dá raiz de 2. Agora, será que isso aqui é x mais y? O x não é 1, y não é 1? 1 mais 1 é igual a 2? Raiz de 2 é igual a 2? Não, né? Então, tá vendo? Vocês têm esse artifício. Na dúvida, joga valor, vai jogando valorzinho, valor igual a 1, igual a pequeno, e faz a conta vocês mesmos e se certifiquem de que você está usando uma operação, né? uma propriedade que ela é válida, uma propriedade válida. E é muito fácil vocês errarem isso daí no ponto que vocês estão atualmente. Então, muito cuidado com isso, tá? E a outra forma, se você quiser também ver se dá para fazer isso aqui, é ver se você consegue tirar
um meio, igual eu fiz aqui lá. Meio ele ao quadrado elevado a meio. Aqui se eu for ver, olha só como é que fica. Ficaria x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Certo? E quando tem uma soma, eu nunca posso fazer chuveirinho. Nunca posso fazer chuveirinho. Meio aqui e falar que é x mais y. Isso não pode. Do mesmo jeito que x mais y ao quadrado não é simplesmente x quadrado mais y ao quadrado. Lembra disso? Isso aqui não é um quadrado perfeito? O que você tem que fazer aqui? É x quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, tá vendo que eu não posso fazer chuveirinho com expoente simplesmente, se tem uma soma. Em soma nunca pode. Na multiplicação pode. Por quê? Na multiplicação seria assim, ó, x vezes y ao quadrado, aí sim eu posso fazer chuveirinho na multiplicação. Fica x quadrado vezes y ao quadrado. Eu só quis adiantar para vocês o tanto de regrinha aqui que eu já apresentei, que eu acabei de apresentar para vocês, assim que vocês devem ter total controle sobre isso. Que eu vou usar isso daí como passando direto, tá? Então vocês precisam realmente de ir atrás. E por isso que eu tô aí dando essas dicas para vocês, tá? Vou apagar aqui e vamos voltar lá para a continha que a gente está fazendo. Bom, eu tirei isso aqui exatamente para bem fazer uma pequena revisão de matemática básica e para dar um norte para vocês saberem o que é que vocês devem saber. Outra dica para mim é que vocês sempre que vocês errarem alguma coisa, tiverem uma dúvida, vocês anotam essa propriedade. Façam um caderno de propriedades. Nossa, isso aqui é de raiz de x quadrado mais y quadrado, não pode... não posso cortar, né? Como a gente viu na soma. Então aí você vai e anota aqui, ó, isso aqui não pode, pá, isso aqui é assim. E você ir gravando isso, de vez em quando você dá uma olhadinha e vai se habituando para você não errar mais esse tipo de coisa. Não tá mais na hora de vocês errarem, vocês estão na faculdade, acabou, desculpa, não tem desculpas. Eu fiquei muito tempo sem estudar, eu aquilo, eu era ruim em matemática, meu professor era ruim. Bom, o mercado, o CREA tá pouco se lixando para isso. Ele quer que você se vire e vá atrás. Tem um monte de videoaula, você só não aprende quem não quer. Então vamos lá. Sem mais delongas, né? Então tá. Do lado de cá, então, que essa propriedade eu mostrei para você? Que eu posso tirar, então, a raiz desse termo vezes a raiz desse termo aqui. E que esse termo ainda eu posso separar como a raiz do de cima sobre a raiz por de baixo. As mesmas operações que valem para multiplicação valem para divisão, né? Então eu posso separar as raízes aqui, por quê? Porque a gente viu que raiz de A vezes B é a raiz de A vezes raiz de B, né? A mais B, isso não é verdade, lembre disso. Aí, raiz de A sobre B é a mesma coisa de raiz de A sobre raiz de B também. Então, as operaçõezinhas aí que vocês devem ter em mente aí, saber, correndo nas veias de vocês. Tá, então D menos X. Então aqui ficou raiz de x quadrado, que é x, vezes a raiz de Qzão sobre Qzinho. E agora, José? Fala, professor, e agora como é que eu vou isolar o x? Primeira coisa, você viu que tem mais de um termo que tenha x, como é o caso? Quantos termos a gente tem? Lembra do negócio? Termos são separados por soma ou subtração. Isso aqui define um termo. Quantos termos eu tenho aqui? Ó, eu tenho... Se eu passar isso aqui para cá, não vai ficar negativo? Não vai ficar menos isso aqui tudo? Né? Então, menos... Estou passando ele para tudo, deixando tudo menos lado. Menos isso tem que ser igual a zero, né? Ele estava do lado de cá, eu passei ele para lá, do lado de cá sobrou zero, ele passou negativo. Agora eu pergunto então, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho um termo, 2 termos e 3 termos. Uma multiplicação ou divisão não separa um termo, eles fazem parte do mesmo termo, tá? Separa, então, é soma, multiplicação, somas ou multiplicações, somas ou subtrações, né? Então, eu tenho 3 termos. Quantos desses termos tem o x? Então, eu vou botar de um lado todos os termos que tenham x, né? E do outro, eu vou botar os termos que não tem x. O que eu posso fazer para ficar mais simples? Eu vou multiplicar por... Tá vendo que o x está tudo negativo, né? Eu posso simplesmente... Lembra disso, ó.
Como é igual a zero, só porque é igual a zero, mais uma propriedadezinha de equação do primeiro grau, né? De equações normais. Como é igual a zero, eu posso trocar o sinal de todo mundo. Mais, menos. É só multiplicar por menos 1. Lembra disso quando você fazia equações de segundo grau? Multiplica por menos 1. Né? Então, multipliquei por menos 1 e ficou negativo aqui. E positivo os outros dois. Tá bom. Agora, o que eu faço? Tudo que tenha x eu deixo de um lado. E tudo que não tenha x eu passo para o outro. Então, eu vou fazer isso. Um pouquinho mais... Deixa eu copiar aqui. Copiar. Colar isso. Então, agora, o D tá menos, passa para lá, mais. Então, ó, passei o menos D pro lado direito, passou mais. Então, agora, beleza. Deixei todos os termos que tenha x, né, que é o que eu quero isolar, apenas de um lado, certo? E o que eu faço agora? Bom, eu tenho que isolar o x, ele tem que ficar sozinho. O que eu faço? É o famoso tirar em evidência. Esse termo não tem x, esse termo não tem x, eu posso tirar o x em evidência. Vamos tirar o x em evidência? É como tirar o x em evidência e tirar o x multiplicando. Ó, eu tenho o x aqui e ele vai estar multiplicando o que sobrou. Então tá, como dois termos. Aí como é que a melhor forma de você ver isso? Eu tirei o x em evidência, aí você fala, olha para esse termo. Aqui tinha x, eu arranquei o x para tirar em evidência, o que sobra? 1, né? 1 mais. E esse termo aqui? Eu tenho x que multiplica a raiz de Qzão sobre Qzinho. Eu retirei o x em evidência. O que sobrou? O raiz de Qzão sobre Qzinho. Raiz de Qzão sobre Qzinho. Ó, você ainda tem dúvidas, você tem dificuldade? Tire em evidência. Ó, tire em evidência. Multiplica de volta e vê se volta se volta lá pro que estava antes. Por exemplo, ó, x vezes 1, x vezes 1 é x. E x vezes raiz de Q sobre Q é x raiz de Q. Então, tá vendo? Voltei para onde eu estava. Então, deu certo, na evidência. Eu tô fazendo bem devagar isso para vocês, gente. Não acostumem. É só essa vez que eu tô fazendo isso. Só para chamar a atenção de vocês, dar o caminho para vocês saberem o que é o problema que vocês possam estar tendo e ir atrás. Tá. Então, tirei a evidência. O lado de lá continua igual. Aí, agora é só isolar o x. Esse termo aqui, ó, eu tenho um termo aqui e outro aqui que é um só, né? O x está multiplicando todo mundo. Então, se isso aqui está multiplicando todo mundo do lado de cá, ou seja, esse termo, 1 mais raiz de Qzão sobre Qzinho, está multiplicando o x. Ou seja, o x é tudo que está do lado de cá. Então, você está multiplicando todo mundo do lado de cá e pode passar dividindo. Então, o que é esse raiz de Q eu não posso passar dividindo. Nem esse 1 eu também não posso. Porque aqui tá somando aqui dentro e tudo mais, né? E ele não tá multiplicando todo mundo. Quem tá multiplicando todo mundo é o termo inteiro. É 1 mais raiz de Q sobre Qzinho é que tá multiplicando o x. Então, isso tudo eu passo dividindo. Então, fica assim, ó. X é igual a D sobre 1 mais raiz de Qzão sobre Qzinho. Pronto. Essa é a resposta. Você pode, daria para você mudar um pouco, se você tirar o mínimo aí aqui, ó. Vou fazer isso para tirar o mínimo. Essa aqui é uma resposta aceitável, tá certo? Né? Ela dá pra gente escrever de outra forma. Às vezes você chegou nessa outra aqui, ó. O que é? Vou tirar o mínimo lá de cá. Gente, tirar mínimo também é muito importante. Quem não sabe tirar o mínimo de letras, inclusive. Letras. Dá uma olhada em tirar mínimos com letras. Vocês precisam saber, por exemplo, se eu tenho x quadrado, 4x quadrado, xy quadrado, xz, qual que é o mínimo? Isso vai a mesma regrinha que vale, mas vocês têm que saber isso daí. Certo? Mínimo múltiplo comum. Então, como é que eu tiro o mínimo aqui embaixo? Ó? Eu tenho... Aqui é como se tivesse assim, gente, olha só. 1 mais raiz de Qzão sobre raiz de Qzinho, certo? Só olhando isso aqui. Então eu quero tirar o mínimo aqui. Qual que é o mínimo? Aqui é 1
né? Então é o próprio raiz de Qzinho. Então vai ficar assim, ó. Raiz de Qzinho. Aqui. Agora, o que sobrou aqui? Raiz de Qzinho. Raiz de Qzinho dividido por 1, raiz de Qzinho. Vezes 1, raiz de Qzinho. Mais raiz de Qzinho dividido por raiz de Qzinho é 1. Vezes raiz de Qzão. Raiz de Qzão. E aqui tem um D aqui em cima, né? E aí, se eu faço a propriedade de multiplicação de fração, divisão de fração, eu tenho, ó, a primeira, eu tenho Dzão, dividido por uma fração. O que eu faço? Conservo a primeira, que é D, né? D dividido por 1, e multiplico pela inversa da segunda. Então, que é raiz de Qzinho, inverta de baixo, né? Que multiplica raiz de Qzinho mais raiz de Qzão. Isso aqui, agora eu posso simplesmente simplificar aqui, escrever, né, de forma mais bonitinha, que é, então, raiz de Qzinho mais raiz de Qzão. É a mesma coisa, a mesma resposta. Essa também é válida. Tá? Então, tá vendo que a gente está fazendo cálculos com letras. Eu queria começar aqui e já perder um tempinho aqui, mas que eu acho que vale a pena para vocês saberem em que nível vocês estão nesse momento, em termos de álgebra, ok? Bom, então, vamos seguir em frente aqui. Bom, então vamos começar física realmente agora, né? E a gente vai começar com o básico de cinemática. Lembra que está separada, tem duas partes. A cinemática, que é o estudo do movimento em si, né? Que a gente vai estudar a velocidade, a aceleração, o vetor posição, deslocamento. Isso de forma em uma dimensão, que aí a gente não precisa de cálculo vetorial, pode ser simplesmente uma dimensão, você só tem para frente ou para trás. É positivo ou negativo. A gente vai ver o primeiro conceito que a gente vai tá vendo de velocidade, então vai ser esse. A velocidade, a gente vai ver velocidade negativa, a gente vai entender isso como sendo ele voltando, ele indo para a esquerda, tá? Então, primeira coisa que a gente deve começar, como a gente está começando com uma dimensão, um D, né, o que a gente tem simplesmente é um eixo, apenas um eixo, e esse eixo tem um zero. Isso, gente, é uma convenção. O fato dele ser positivo para a direita também é uma convenção. Eu posso colocar aquele para a esquerda é positivo e pronto. Tá? Mas vamos tentar sempre que der adotar essa convenção. Para a direita é positivo. Então, se eu falaria que aqui ele está na posição 1 metro, aqui na posição 2 metros, vou falar assim, x em metro. Eu não preciso colocar o metros aqui dentro. Já está implícito, já está falando ali que é metros. 2, 3, 4. Agora, se eu estiver à esquerda, eu vou estar na posição menos 1, na posição menos 2, na posição menos 3, menos 4. Tá? E a velocidade, se eu tenho uma velocidade, se a velocidade está nessa direção, né, eu tenho meu V, ele é positivo. Vou falar que eu tenho V é maior que zero. Agora, se eu tiver maior que zero é positivo, menor que zero é negativo. Se eu tiver para a esquerda, o V vai ser menor que zero. Tá? Fala que V, quando eu falar velocidade menos 4 metros por segundo, quer dizer que é a velocidade de 4 metros por segundo para a esquerda. Só isso. Se eu tenho um deslocamento, se eu falo que a gente vai definir deslocamento, delta x, como sendo x final menos x inicial. O deslocamento, gente, ele só leva em consideração a posição inicial e a posição final. Mais nada. Então, posso ter feito um monte de coisa nesse caminho, no percurso. Eu posso ter começado ali
em menos 3, vim parar em 1, voltar para menos 1, ir para 2, voltar para 0 e para 4. Então, ele começou aqui, né? Esse foi o x inicial, aqui o x final. Foi isso, né? Não importa todo esse percurso que ele fez, a única coisa que vai importar para mim, qual o deslocamento? Bom, nesse caso aqui o deslocamento vai ser o quê? Ó? X final, que é 4, menos o x inicial, que é menos 3. Que é o quê? 7. Tá vendo por quê? Olha só, vamos contando quantas unidades ele andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Então, de fato, ele... no caso do deslocamento, a gente está considerando então apenas a posição final e a posição inicial. X final menos x inicial. Agora, ele deu positivo. Tá vendo que deu mais 7 aqui? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele se deslocou para a direita. Tá? O mais 7 quer dizer que ele no final das contas, em relação ao ponto inicial, né, ele andou 7 metros para a direita. Se tivesse dado negativo, quer dizer que o deslocamento seria para a esquerda. Tá? E se vocês lembrarem, o deslocamento está diretamente relacionado com a velocidade, né? Então faz sentido. Se eu estou me deslocando para a direita, que a minha velocidade é para a direita. Se eu me deslocando para a esquerda, a velocidade é para a esquerda. Por quê? Porque velocidade, a gente vai ver que tem uma relação com ΔX, ΔT. Se eu dividir pelo tempo, eu tenho. Então, V é diretamente proporcional a deslocamento, né? Tá, então, vou voltar na velocidade depois, mas então lembre que tem essa relação, o deslocamento em relação total com a velocidade, né? Bom, então, o deslocamento é diferente da distância total percorrida. Lembra que o deslocamento só depende do x final inicial. A distância percorrida, se eu falar em D, então isso aqui é chamado de deslocamento. E essa é a definição dele, x final menos x inicial. Isso é importante. Esse é o deslocamento. A distância total percorrida, se eu falo em D, posso falar como distância percorrida, aí eu tenho que olhar cada trecho, eu tenho que ir somando o tanto que eu andei, né? Esse aqui só está me falando que eu fui de um ponto e fui parar no outro, mas não sei o que aconteceu no caminho, né? O ΔX. Agora o deslocamento, a distância percorrida, aí já é mais complicado. Então eu tinha falado que eu tinha vindo do menos 3, eu vim parar no 1, aqui já foi 4. Voltei pro menos 1, aí já foi mais 2, 6. Aí fui lá pro 2, eu não lembro a ordem certinha, mas aí você tem que somar no cada trecho, isso é bem tranquilo. Então tem que somar, é igual a soma dos deslocamentos. Então, se a gente for somando cada deslocamento, a gente consegue ter a soma com muito cuidado, que quando o deslocamento ele pode ser negativo, a soma não, é sempre módulo. Então, é a soma do módulo dos deslocamentos. Por que do módulo do deslocamento? O que é módulo, gente? É sempre pegar o positivo. Se eu falo que eu fui de menos 1 para menos 4, que tanto que eu percorri? Fui de menos 1 para menos 4, eu andei para a esquerda. Eu percorri quanto? Menos 3 metros, porque eu fui de menos 1 para menos 4, né? Final menos inicial. Menos 4 menos 1, que dá menos 4 mais 1, que é menos 3. Então, veja. O meu deslocamento foi menos 3, mas qual foi a distância percorrida? É um módulo de menos 3, que é 3. Então, o deslocamento pode ser negativo. A distância percorrida, não. Essa é sempre positiva. Então, você tem que tirar o módulo do deslocamento. Então, isso aqui foi só uma introduçãozinha para vocês, algumas coisinhas que a gente vai acabar utilizando mesmo, né?
mas que é bem simples mesmo. Não tem segredo nenhum aqui não. Tá, então a gente já viu o conceito de distância, o conceito de deslocamento, né? Sempre final menos inicial. Sempre que vocês virem esse delta, gente, delta é variação de alguma coisa. Variação da posição foi o deslocamento, né? Variação é sempre final menos inicial. Esse delta é sempre final menos inicial. Delta de delta x, delta v, não é o delta da Bhaskara não, viu? Aquele delta lá é um delta especial, chamado B ao quadrado menos 4ac, simplesmente. Tá? Tá, o que a gente tem que começar definindo agora é velocidade média. Velocidade média. Bom, quando a gente está tratando de velocidade, como é que a gente sabe o que é velocidade? Primeiro que velocidade, se eu tenho ali um espaço, eu percorri um ΔX em um tempo e gastei um tempo ΔT, né, a gente sabe que a velocidade é igual a ΔX sobre ΔT. O problema é que eu não sei o que está acontecendo nesse ΔX. Eu falei assim, ele percorreu, sei lá, 100 km em 1 hora. Aí você fala, então a velocidade é 100 km por hora, né? Só que eu posso ter percorrido algum trecho a 120 e outros a 80, que eu continuo com média de 100, entendeu? Se eu percorro meia hora a 120 e meia hora a 80, no final das contas, minha velocidade média continuou sendo 100 km por hora. Então, por isso que a gente fala, então, em velocidade média. Só que a velocidade média não te dá conta do que aconteceu no percurso. Apenas uma média, né? Uma média do que aconteceu ali. E por isso depois a gente vai ver a chamada de velocidade instantânea, que é a do velocímetro. Que na verdade o que ela está fazendo é pegando um ΔT muito pequeno, né, que aí vem lá do ΔT tendendo a zero, né, da derivada, se vocês lembram, né? O ΔT tendendo a zero, e aí eu vou sempre pegando, então, eu vou lá e pego a posição, eu estou na posição zero, eu fui para 0.1, né? E aí eu vejo qual o tempo que demorou para 0.1. Então de 0 para 0.1 metro, dividir pelo tempo, essa me foi a velocidade. Eu falo, volta aqui, um ponto. Aí de 0.1 a 0.2. De 0.1 a 0.2, aí eu vou dividir pelo tempo que isso gastou. E vou atualizando isso. Aí eu tenho uma velocidade instantânea. Para cada instante eu sei qual que é a velocidade. Eu posso ir lá e ir fazendo isso até completando vários pontos. E aí eu tenho um comportamento da minha velocidade. O que está acontecendo com a velocidade ao longo do tempo. É isso que a gente está interessado. E a gente vai aqui utilizar o conceito de derivada para isso. Mas a gente vai chegar lá, a gente primeiro continuar falando então de velocidade média. Na velocidade média, então, só importa a variação do espaço sobre a variação do tempo. Lembrem disso. É a variação total do espaço sobre a variação total do tempo. Então, todo problema de velocidade média que vocês tiverem, vocês têm que dar um jeito de achar o tanto que ele percorreu, quantos quilômetros ele percorreu, quantos metros, né, qual foi a distância percorrida e qual foi o tempo total percorrido. Só isso. Vou usar aquele exemplo, né? Suponha então que eu andei, eu falei para vocês. Agora suponha que andemos meia hora a 80 km por hora e meia hora a 120 km por hora. Como ele percorreu meia hora e meia hora certinho, né? Esse 80 vai dar a média certinha entre 80 e 120. Né? Eu garanto que isso aqui vai dar 80. No final, quando tem que chegar em algo mais como 80 mais 120 dividido por 2, que é 100. Mas
Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Eu sei que eu preciso de achar, então, qual que é o meu delta x total. Qual que é o meu delta t total. O tempo total é 1 hora. Esse aqui é fácil, 1 hora. Agora, e o delta x total? O delta x total, quanto que eu percorri? Vamos ver agora, né? Se eu andei meia hora a 80 quilômetros por hora, né? Então quer dizer que aqui eu andei o quê? 40 quilômetros. Meia hora a 80 quilômetros por hora é 40 quilômetros. E meia hora a 120 quilômetros por hora é quanto? 60 quilômetros. Então, na verdade não vai chegar nessa fórmula aqui, vai chegar no mesmo resultado, que coincidentemente para esse caso dá a média aritmética dos dois, soma e divide por 2. Só quando o tempo é o mesmo para os dois, que isso equivale à média aritmética. Senão a gente tem a média ponderada, que aí você tem que determinar qual que é o delta x total. Então qual que é o delta x total? Foi 40 mais 60, que é 100. Então, quanto que é a velocidade média? Delta x total, que é 100, dividido por delta t total, que é 1 hora. É 100 km por hora. Então, sempre, se qualquer problema envolveu a velocidade média, dá um jeito de achar qual foi o delta x total, quantos quilômetros total ele percorreu e qual o tempo total que levou. Depois eu tenho até um probleminha para vocês fazerem com letra, eu quero ver quem consegue fazer. Que é o problema mais difícil que tem de velocidade. Todos os problemas de velocidade média são muito fáceis. É difícil você fazer um problema desafiador. Eu consegui fazer um dia dirigindo, eu consegui bolar um problema interessante para fazer de velocidade média. Que depois eu vou passar como exercício para vocês no final dessa aula. Quero ver quem consegue fazer. Primeiro eu quero que vocês tentem fazer com letra. E aí depois vocês podem jogar o número e façam com o número também. Não tem problema. É bom fazer das duas formas. Tá, então a gente viu o conceito de velocidade média. Velocidade média, então, é delta x sobre delta t. É o deslocamento dividido por tempo. Lembra que deslocamento é o quê? Posição final menos posição inicial. Lembra então que a velocidade média ela só depende da posição inicial e da final. E quanto tempo que levou de ir para uma para outra. Não importa o que você fez ali. Se você foi lá, parou meia hora, se andou a velocidade muito alta, parou para tomar um cafezinho, não importa. O que importa é o ponto final, o inicial, e depois o tanto de tempo que levou. Alguns radares, inclusive, né? Porque como é que a gente funciona? Como é que os radares de trânsito hoje funcionam? Você vai lá, você passa, você sabe que está passando por ele ali, eu vou diminuir a velocidade e pronto. Né? Então eu ando por 30 segundos eu ando a 100 por hora e depois vou lá e ando o resto a 180 km por hora e pronto. Né? Então a forma que eles estavam tentando fazer era o quê? Radares de velocidade média. Então ele pega a sua placa aqui, lá no quilômetro, sei lá, no quilômetro 10, você passou lá no quilômetro 10 e ele foi e viu qual era a sua posição, no quilômetro 10. Aí você passou lá no quilômetro 60, e aí ele foi e viu quanto tempo demorou para você passar do 10 para o 60. Quanto você percorreu? 50 quilômetros. Quanto tempo? Vamos supor que você gastou meia hora. 50 dividido por meio dá 100 km por hora, você está dentro. Vamos supor que você gastou 15 minutos para fazer esse trecho. Então, 1/4 vezes 4, eu tenho 200. Sua média foi 200 km por hora. Então você tomou a multa. Por quê? Sua velocidade média deu menor. Então é um radar de velocidade média. Que aí se você for correr muito, você sabe que os pontos que tem, você fala, nossa, eu vou correr aqui agora. Andei do quilômetro 10 até o 60. Eu sei que no 10 tem, no 60 tem. Eu fui do 10 até o 50 do pau, a 150 km por hora. Aí eu parei para tomar um cafezinho. Tomei um cafezinho, fiquei uns 10 minutinhos, aí deu. Velocidade média vai bater, então você não leva a multa. Né? Então, basicamente, é essa a ideia desse radar de velocidade média. Então, o que é extremamente importante para vocês? Lembrem disso. Todo
todo problema de velocidade média só depende da variação da posição total sobre a variação do tempo total. Se eu falo vários termos, falar, ele andou tantos minutos a tal, demorou tanto tempo para percorrer 5 metros, depois demorou mais 10 minutos para percorrer 10 metros, depois demorou tantos minutos para percorrer. Qual é a velocidade média? É só você encontrar o tanto que ele percorreu em cada pedacinho, acha o ΔX total, e depois o tanto que ele percorreu, o tanto tempo que levou para fazer isso tudo, o tempo total, e divide ΔX total por ΔT total. Então sempre você só tem que determinar qual foi o deslocamento total e o tempo total, mais nada, tá bom? Se vocês lembrarem disso, vocês resolvem qualquer problema de velocidade média. Bom. Tá, velocidade média. Não se esqueçam de acompanhar no livro, tá, gente? Capítulos de cinemática, vocês leiam capítulo de cinemática. Lá vai ter algumas coisas que aqui não tem, aqui vai ter algumas coisas que lá não tem. Uma se complementa a outra. E na aula de exercícios, que provavelmente o de exercício se tira dúvidas, que já vão começar na semana que vem, vamos ver se a gente vai ter um, na quinta ou na sexta. E aí a gente já tira as dúvidas que vocês tiverem aí, ok? Gente, se liguem para esses barulhos, que a vida de professor agora é essa. A gente passa, é avião passando, é carro da pamonha, é alguém batendo alguma coisa sem motivo. Mas, vamos lá. Então a gente viu o conceito de velocidade média, que é um conceito simples, né? E que é útil em algumas vezes. Às vezes eu não preciso de detalhes, de muitos detalhes. Gente, peraí, vou dar um pause aqui. Tá foda. Bom, gente, tô de volta aí depois de... Acabou a bateção ali. Tá, então, a velocidade média às vezes não é o suficiente pra gente. Se eu quero saber a velocidade instantânea, eu quero saber o que aconteceu levar em conta, né, as paradas, as reduzidas e as aumentadas de velocidade. Então, você precisa ter uma maior precisão da sua velocidade, no cálculo da velocidade. E para isso, né, é que a gente então utiliza a velocidade instantânea, que basicamente é você ir acumulando, fazendo um monte de velocidade média para cada tempo bem pequenininho e calculando a velocidade para o ΔX sobre ΔT para pequenos tempos. E aí então você vai criando pontos e aí formando então o seu gráfico de velocidade instantânea. Então, para cada t igual a 1, eu sei quanto quer ver. Para t igual a 2, t igual a 3, então para qualquer tempo, qualquer instante, eu sei qual que é a minha velocidade. É a mesma coisa do velocímetro. No velocímetro, a todo instante, eu sei qual que é a minha velocidade. Então, como é que a gente faz para isso? Para isso, o que a gente tem que fazer é o limite. Não lembram de limite, né? É o limite de delta da velocidade média quando t tende a zero. Ou seja, é o limite quando t tende a zero de ΔX sobre ΔT. Desculpa, quando ΔT tende a zero. E a gente sabe que isso aqui é definido, quando tem 3 iguais, a definição é definido como a derivada de x em relação ao tempo. Eu quero que vocês, a partir desse momento, tentem visualizar o que quer dizer uma derivada da posição no tempo. O que é derivada? A derivada é a taxa de variação de alguma coisa em relação a outra. Nesse caso, é mais simples a gente ver qual é a taxa de variação da posição com o tempo, né? Quer dizer o seguinte, que basicamente quer dizer quantos metros por segundo, né, taxa de variação. Quer dizer que a cada tanto intervalo de tempo eu ando tantos metros, não? Então isso é a taxa de variação da posição com o tempo. Então, como que a posição está variando no tempo? Isso vai me dar então a velocidade, tá? Então lembrem disso. Velocidade é a taxa de variação da posição com o tempo. Como que a minha posição então está variando
de acordo com o tempo. Então, esse é o chamado de velocidade instantânea, e a gente coloca simplesmente como v. v, então, é dx dt. Então, essa é a velocidade instantânea. E aqui, vocês já viram o conceito? Eu vou ter que definir para vocês aqui, vou fazer um parênteses. Entendam aqui como um parênteses agora, que eu vou fazer uma explicação do que é a antiderivada. A derivada vocês já sabem, né? Eu vou pegar só vou pegar só polinômios, né? No caso vocês viam com x, né? Eu tinha lá y é igual a 4x² menos 2x mais 1. Aí se eu fosse fazer a derivada, qual que é a derivada de y em relação a x? Então, vou botar aqui derivada, antiderivada. Antiderivada vai ser conhecida depois como integral, tá? Mas por enquanto eu vou chamar de antiderivada, que eu não vou ser muito rigoroso não quando eu for calcular isso. Vai ser bem básico mesmo. E só de polinômio por enquanto. Vocês devem ver esse semestre agora integral. Antiderivada. Tá. Qual que é a derivada? Vocês lembram que a derivada de x elevado a n é a regrinha do tombo, né? Simplesmente, se eu vou derivar isso aqui, cai o n e fica x elevado a n menos 1. Sempre o expoente vai cair no 1, né? Diminuindo 1. Então aqui, ó. Eu tenho 4 vezes x². Lembra? Se tem um número multiplicando, ele permanece quieto multiplicando. Uma constante multiplicando, você conserva ela multiplicando, aí eu faço a derivada só de quem está multiplicando ela, da variável. A variável é só o x². Qual a derivada de x²? Caiu 2 e fica x² menos 1, né? X elevado a 2 menos 1, que é x. Então ficou assim. A derivada de x² é 2x. O 4 está multiplicando, permanece. Aqui é a mesma coisa, o 2 está multiplicando o x, permanece. Derivada de x é 1, né? X elevado a 1. Cai 1 multiplicando, né? X elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, então por isso que a derivada de x elevado a 1 é 1. Agora, constante sozinha, gente. Se essa constante está sozinha é porque ela não está variando. Aqui não. Essa constante está multiplicando o x². Então, esse termo aqui varia quando o x varia. Então, eu tenho que manter a constante que eu mantenho quieta, né? Agora, esse aqui não tem nenhuma variável. Todo termo que não tiver variável nele, é zero a derivada. A derivada de constante, se ela é constante, ela não varia, é zero. Então, a derivada de uma constante é zero. Lembrem disso aí, isso eu estou relembrando. Então, ficou 8x menos 2. Beleza, essa é a derivada do y em relação a x. Aqui o que é que vai mudar? O que vai mudar aqui, a gente vai estar usando t, né? X e t, por exemplo. Se eu tenho assim, a gente vai estar tratando com x é igual a 4t² menos 2t mais 5, por exemplo. Agora eu vou derivar em relação a t só, né? Diferente de... se sempre fizer em relação a x, mas não importa, o nome da variável não importa. Então, o cálculo é o mesmo. Só que eu quero mostrar para vocês algo que é o seguinte, que é a antiderivada. Então, a antiderivada é o contrário. É o contrário da derivada. É o inverso da derivada. Então, por exemplo, olha só. Se a derivada de x² é 2x, quer dizer que a antiderivada de 2x é x². Basicamente isso, é o caminho inverso. Então, como é que eu faço isso aqui para uma regra geral? A regra geral é o seguinte, que a antiderivada de
x elevado a n, se você olhar para a lógica, para essa lógica aqui, ó, a antiderivada de x elevado a n é simplesmente x elevado a... É mais fácil que a derivada de lembrar, ó. Vai ficar aqui, ó, n mais 1 sobre n mais 1. Pronto. Simples assim. Vou falar qual que é a antiderivada de... Qual que é a antiderivada de x ao cubo? Vai ser o quê? X elevado a 4 sobre 4. Ó, x elevado a n mais 1. N não é 3? 3 mais 1 sobre 3 mais 1. O que fica aqui no denominador. Então, isso vale sempre se eu tenho x, se eu tenho 4, x elevado a quarta. Ah, professor, agora tem um 4 multiplicando aí. Como é que faz com ele? Bom, nesse caso, o 4 do mesmo jeito está multiplicando. Sempre na derivada e na integral, na antiderivada. Se tem uma constante multiplicando o termo variável, que no caso o termo que depende de x ou de t, não importa, então eu deixo ele quieto quando eu for fazer derivada ou antiderivada. Está multiplicando, permanece. Aí, x à quarta. Como é que vai ficar? X à quinta sobre 5. Então, não tem segredo, gente. É só isso. A antiderivada é isso, tá? Muito cuidado. Se eu tenho a derivada de zero, de constante, né? É zero, né? Derivada de... Lembra que a gente viu aqui, ó? Ó, derivada de 1 aqui, ó. Esse termo que estava aqui. É zero. Por quê? Porque uma constante está sozinha. Na integral isso já não acontece, né? A integral nunca dá zero. Assim. Então, se eu tenho, por exemplo, qual que é a antiderivada? A antiderivada de 5, que é uma constante. Como é que seria? Não fica, 5 não é a mesma coisa que 5 vezes x elevado a zero? Né? É a mesma coisa de x elevado a zero. X elevado a zero é 1. Então, como é que eu faço a integral? Fica 5... x elevado a 0 mais 1, que é 1, sobre 1, né? Então, é 5x. Então, a forma mais simples de vocês lembrarem é que quando eu tenho uma constante, lembrem disso, eu quero fazer a antiderivada dela, ou a integral dela, é só multiplicar a constante vezes a variável elevada a 1. Então, a variável aqui é x, então, é 5x. Se eu estiver tratando o tempo, aí eu quero saber qual que é a antiderivada no tempo. Agora minha variável é t. Eu quero saber qual que é a antiderivada de 7. É simplesmente é uma constante, né? É uma constante vezes a variável. A variável não é o t? Então 7t. Por quê? Gente, na dúvida, é sempre mais fácil fazer derivada. Lembrem disso. Se eu quero saber se minha antiderivada está certo, é só fazer o caminho inverso. Ó, derivo 7t. Se eu derivar 7t, não tem que dar 7? Pronto. Como a derivada é o inverso da antiderivada, né? Da integral, então é só você fazer o caminho inverso e ver se está certo. Então, por exemplo, se eu tenho lá 4x ao cubo sobre 5. O que eu faço? A constante é 4/5, eu vou deixar ela quieta, isso aqui é a mesma coisa assim, de 4/5 vezes x ao cubo, não é? Deixo isso aqui quietinho aqui no canto. Aí eu vou fazer a antiderivada de x ao cubo. A antiderivada de x ao cubo é o quê? 4/5 de quê? De x à quarta sobre 4. Tá vendo que a constante ficou quietinha ali no lugar dela. E aí x à quarta sobre 4... Corta o 4 com 4, ficou x à quarta sobre 5. Nossa, será que está certo? Será que a antiderivada disso aqui é isso mesmo? Então, eu fiz foi isso, né? A antiderivada
derivada. Tá, mas se a antiderivada de 4x ao cubo sobre 5 é x à quarta sobre 5, então isso quer dizer que a derivada de x à quarta sobre quinto dá 4x ao cubo sobre 5. Vamos ver isso? Vamos fazer essa derivada. A derivada é simples de fazer. Então, x à quarta sobre 5. Como é que eu faço a derivada? A derivada de... Ó, o 5 está embaixo e continua. É uma constante que está multiplicando ou dividindo. Essa mesma regra, gente. Você tem uma constante multiplicando ou dividindo, a derivada... eu mantenho essa constante aonde ela está. Ela está no numerador, ela fica no numerador. Está no denominador, ela fica no denominador. Ó, o 5 está ali embaixo, eu deixo quieto. Eu vou derivar só a variável, que é essa aqui, ó, x à quarta. Então, x à quarta é o quê? Não cai o 4, a regra do tombo, né? 4x ao cubo. Ah, tá vendo? Bateu certinho. Então, quando eu falo derivada, a gente falta um linha, tá, gente? A derivada, a gente pode falar que é a linha derivada disso aqui é 4x ao cubo quinto, tá? A antiderivada, a gente tem todo um formalismo, tem isso aqui é o símbolo da integral, aí você tem 4x dx, vocês vão ver isso aqui com mais calma em cálculo. Primeiro que eu só estou falando de antiderivada de polinômio, ela não tem segredo. Então, o que eu ensinei para vocês aqui agora e que vocês devem lembrar? O que vocês devem lembrar? Vamos lá. Que a derivada, a antiderivada de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Sobre n mais 1. Ponto. Certo? E que mais? E para vocês não esquecerem, né? Que se for constante, a antiderivada de c é uma constante, é igual a constante vezes a variável, c vezes x. Então, isso é o que vocês devem lembrar, então, de antiderivada. Por que eu tive que entrar nisso aqui? Porque a gente vai estar... Como é que a gente caminha para... entre espaço, se eu tenho espaço, a posição, a velocidade e a aceleração. Se eu tenho a posição, como é que eu acho a velocidade? É a derivada da posição com o tempo, né? Velocidade é dx dt. Então, vou aqui. Então, só para finalizar já essa aula. Gente, a aula vai variar um pouco, a aula normalmente em termos de 1 hora. Uma aula de 1h40 que seria na sala de aula é 1 hora aqui, porque essa aula aqui é mais cansativa, porque ela é diretão, sem parar. Né? Então, mais ou menos vai ficar em torno de 1 hora cada aula, mais ou menos, às vezes menos, um pouquinho. Mas seguindo a mesma linha. Tá, então veja, eu quero que vocês entendam por que a derivada e a antiderivada vai ser importante pra gente. Eu tenho aqui, ó, eu tenho espaço, velocidade e aceleração. Entendeu? Bom, do espaço para a velocidade, vou chegar um pouquinho para baixo. Do espaço para a velocidade, a gente já sabe como é que faz. Eu sei que, ó, daqui para cá eu tenho que derivar. Por quê? Né? O que é velocidade? É dx dt, a taxa de variação na posição com o tempo. E a gente vai ver agorinha que a aceleração, né, quer dizer, a aceleração ainda vai em outra aula ainda, é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Né? Então, se eu tenho do espaço para a velocidade, eu tenho que derivar. Derivo o espaço, eu tenho a velocidade. Da velocidade para a aceleração, eu também tenho que derivar. Agora, o caminho inverso, eu tenho que fazer a antiderivada. Da aceleração para a velocidade, eu tenho que tirar minha antiderivada. E da velocidade para a posição, é a antiderivada também. Então, vocês têm que lembrar disso, tá? Aqui é fácil de você lembrar. Você fala, nossa, qual que é a derivada, qual que é a antiderivada? Fala, pera, a derivada é a taxa de variação.
Então, pera, eu sei que a velocidade é espaço sobre o tempo. Então, a velocidade é a taxa de variação do espaço no tempo. A aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Isso é óbvio, aceleração. Tanto que a minha velocidade, a taxa de variação da minha velocidade com o tempo. Como a minha velocidade varia com o tempo? Ela varia 4 metros por segundo a cada segundo. Ela varia 10 metros por segundo a cada segundo. Então, então você sabe que esse é a derivada. Então agora, se eu quero o caminho inverso, tem que ser a antiderivada. Se eu vou da aceleração para a velocidade, tira a antiderivada. Da velocidade para a posição, a antiderivada também. Tá? Então, lembrando disso, você sempre vai ter que fazer ou a derivada ou a antiderivada para ir da posição para a velocidade ou da velocidade para a posição. Tá? Então lembrem desse diagraminha aí, que acho que com isso aqui vocês vão, se vocês atentarem sempre isso aqui, vocês não vão errar fácil. É um bom diagraminha para vocês lembrarem. Tá bom? Então eu vou finalizar essa aula aqui e aí a gente continua aí no próximo vídeo. Tá bom? Até mais, pessoal.